Chegou segunda-feira outra vez e, pela graça de Deus, nós estamos aqui diante de Sua palavra para lermos a continuação do Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 12 e vamos ver aquilo que Deus tem para nós neste dia. Estaremos lendo do versículo 35 até o versículo 40. Portanto, Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35, o texto bíblico diz o seguinte: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Muito bem, pela graça de Deus, nós estamos com um texto nessa segunda-feira relacionado com a volta de Jesus. Ora, assunto que eu cresci escutando, ouvindo pregações, ouvindo exortações, e hoje, para minha surpresa, alguns pastores até dizem: irmã, este assunto sumiu dos púlpitos da maioria das nossas igrejas. E graças a Deus que aqueles que veem a palavra de Deus, aqueles que leem a palavra de Deus, sem estar pulando, sem estar buscando aquilo que interessa a si, mas verdadeiramente em sinceridade, esperando Deus falar com eles, não se tardam em encontrar textos como este, que Jesus mesmo está falando da sua vinda. Claro que para aquele tempo ele estava falando com os discípulos, ele estava ainda aqui na terra, em carne, vivendo. Era difícil, com certeza, talvez impossível, para os discípulos entenderem a dimensão daquilo que Jesus estava falando, mas Jesus sabia que aquilo que ele estava ensinando estava escrito e que ele haveria de ir para o Pai, que o Espírito haveria de vir, e que nós entenderíamos na plenitude esta palavra, e é exatamente aquilo que nós entendemos hoje. Veja que o texto no versículo 35 começa com uma orientação ou um imperativo de que nós estejamos cingidos os nossos lombos e acesas as nossas candeias. Ora, estas duas colocações figuram uma pessoa que está pronta para ir embora, está pronta para sair de casa. Alguém que no tempo, no vocabulário bíblico, já cingiu seus lombos, colocou a roupa exterior e está com a candeia acesa, é porque é noite do lado de fora, mas essa pessoa está pronta, está vigilante, está pronta para sair e caminhar para fora de sua casa. E Jesus então começa este texto com estas palavras, exortando a que nós estejamos prontos para sair quando seja noite. Veja que o texto que segue, ele compara, ele nos chama, nos pede a nos comparar. Ele diz: vocês sejam semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, com S minúsculo, ou seja, vocês sendo servos ou empregados de um senhor, de um dono de uma casa que foi às suas bodas e vai voltar. Jesus, ele disse: eu quero que vocês sejam semelhantes a estes servos, que quando o Senhor voltar e tocar a porta, estes servos estejam já prontos para abrir. Outra realidade de estar prontos. Se o Senhor, ou seja, o chefe daquela pessoa, tocar a porta a qualquer hora que seja, Jesus disse: eu quero que vocês sejam como estes empregados,
que estão de tal forma esperando que quando este senhor chegue e toque a porta, logo a porta se abra. Por quê? Porque há uma expectativa daqueles servos de que o seu senhor voltará a qualquer momento. Aí no versículo 37 ele diz: estes servos são bem-aventurados. Aí ele faz o paralelo que ele diz: os quais, quando o Senhor vier, ou seja, este Senhor aqui, eu não sei se você está com a sua Bíblia na mão, mas é o Senhor com S maiúsculo. Portanto, ele está falando da pessoa de Jesus Cristo, dele mesmo. Aleluia, do Adonai. Quando ele disser o Senhor vier, achar vigiando. Então, ele fez um paralelo de servos na área humana e ele disse: agora eu quero dizer que bem-aventurados são aqueles servos que quando o Senhor Jesus vier, achar vigiando, esperando, na expectativa, com os seus lombos cingidos, com a candeia acesa nas suas mãos, prontos, esperançosos da vinda do Senhor Jesus. Ele ainda diz: se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, são bem-aventurados tais servos. Ou seja, há uma possibilidade de que esta vinda se tarde aos olhos da madrugada do ser humano. Há a primeira vigília da noite, há a segunda vigília da noite, há a terceira vigília da noite. Ou seja, são períodos de tempo que conectados fazem toda a madrugada até que o dia raie. Amém? Então, Jesus pode voltar em qualquer destes pontos, mas Jesus está dizendo, não importa, se ele voltar na segunda, ou se ele voltar na terceira, inclusive, vigília, o servo não sabe, mas ele diz, bem-aventurado são aqueles que estiverem assim esperando. Ele faz um outro paralelo. Eu disse, eu quero que vocês entendam. Ele diz, sabeis, porém, isto, se um pai de família, um dono de uma casa, soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Conceito simples para que aquelas pessoas que estavam escutando a Jesus entendessem, para que nós entendêssemos o que significa, tivéssemos uma ideia de que tipo de vigiar nós estamos dia e noite. Claro, é um paralelo espiritual. Veja que Deus, em Jesus aqui, nos permite entender com coisas humanas, mas ele faz o paralelo espiritual dizendo da volta de Jesus, que nós sabemos que acontecerá a qualquer momento. Veja o versículo 40, fecha no tocante espiritual este trecho. Ele diz, portanto, ou seja, eu estou concluindo, eu chego à conclusão. Estejam vocês também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, nós continuamos com o caminhar da nossa vida, nós entendemos que, em relação às realidades da sociedade que nós vivemos, estamos vivendo numa noite. Aleluia! Estamos vivendo a vigília da noite, estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos difíceis. Aleluia! E Jesus pode vir a qualquer hora. E ele chama-nos a atenção de sermos servos que vigiam. Se alguém soubesse a hora, e este é o grande interessante daquilo que Jesus fala. Se alguém soubesse a hora, ele ficaria pronto. Você veja que algumas seitas que se levantaram, alguns líderes de seitas, que no passar da história tentaram calcular a data, o dia, a hora da vinda de Jesus, e algumas pessoas, acreditando nestes líderes, se prepararam, se vestiram de maneira especial, foram para uma determinada localidade, alguns, inclusive, tomaram determinados elixires e outros oravam, enfim, houve uma diversidade de casos como estes em diferentes seitas. Mas uma coisa você pode ver em comum, é que todos estes se prepararam para aquele dia, certos ou errados, de acordo com a palavra ou não, e com certeza não estavam, mas se prepararam, e essa é a realidade. Imagina, se todos nós soubéssemos o dia que vem Jesus,
Até os crentes mornos ou aqueles que estão, que nem querem muito da fé, mas por via das dúvidas, se eu sei que Jesus vai voltar, deixa eu acertar, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu estar preparado. Mas o Senhor Jesus disse, ninguém saberá o dia e nem a hora. Aleluias! Ele vai inclusive chegar numa hora que ninguém imagina. Mas ao mesmo tempo ele olha para nós e disse, precisamos estar vigilantes. Seremos bem-aventurados se formos achados fazendo assim. Como quem? Como estes servos que ele citou. Prontos para sair, prontos para encontrar com o Senhor, com a nossa candeia acesa, prontos para abrir a porta quando o Rei dos Reis, aleluia, e Senhor dos Senhores, tocar a trombeta, o nosso coração está preparado. Significa igreja, significa irmão e irmã, que nós precisamos estar preparados em todo o tempo. Como? Entraremos na glória com o Senhor, estando numa vida de pecado? Claro que não. É desconhecedor da Bíblia aquele que pense desta maneira. Alguém que não vive em comunhão com o Senhor, alguém que permitiu o Espírito Santo se esvair de sua vida numa vida drenada, numa vida longe, numa vida pouquíssimo religiosa, mas extremamente distante da virtude do Espírito Santo, é semelhante àquele das 10 virgens, que 5 delas o azeite se esvaiu. O azeite fala de vida espiritual, e ali está um exemplo de crentes, porque todos estavam de branco e todos tinham na sua lâmpada azeite. Mas o azeite se gasta. A lição da escola dominical da semana passada foi sobre a renovação cotidiana do homem interior. Ou seja, neste contexto, é ganhar, é levar, é encher de azeite todo dia a nossa lâmpada. Porque o fato é que aquele que não enche, o azeite se vai. E às vezes está tão distante que a corrupção começa a entrar e a pessoa não se apercebe. E quando menos se inteira, está caminhando num caminho diferente do caminho estreito. E só há um caminho que leva o homem à salvação. E ele tem uma porta estreita e é um caminho apertado. E o caminho, ele é ensinado por esta palavra que nós estamos lendo. Agora, no final deste caminho, há uma porta para a vida eterna. E isto acontecerá neste casamento da teologia bíblica, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, porque será naquele dia que nós entraremos, aleluia, com o Senhor nos portais eternos. Glória a Jesus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados. No entanto, serão aqueles que estão prontos. Porque assim como a parábola das 10 virgens disse, 5 delas não estavam. No momento que se ouviu o clamor, aí vem o noivo, o que aconteceu? Não tinham azeite? Pediram às outras tiveram que dizer a verdade, nós não podemos, porque não pode faltar para nós também, vá comprar. Deu tempo de comprar? Deu tempo de comprar? Elas foram ainda recebidas? Portanto, fica para nós, neste começo de semana, uma exortação que por muitas décadas foi pregada nos púlpitos das igrejas, mas que deveria ainda ser hoje mais do que nunca, porque nós estamos numa segunda ou terceira vigília da noite espiritual. E nós sabemos, pelos sinais, nós sabemos, porque cremos na palavra, que Jesus Cristo está às portas, a qualquer momento. E a pergunta é, será que eu, Manuela, estou pronta? Será que eu estou na expectativa de abrir a porta para o meu Senhor? Claro, fazendo um paralelo àquilo que Jesus disse. Será que os meus lombos estão cingidos para sair daqui? E eu, como Ló, não quero nem olhar para trás. Aleluia! Glória a Jesus. Eu espero que essa seja uma realidade de todas as nossas vidas. Mas se estamos enraizados neste mundo, se estamos presos num pecado, se estamos distanciados da vida espiritual, fracos já até para ir para a igreja, vivendo uma vida religiosa fraca, sem fruto espiritual na nossa vida, é momento de clamar ao Senhor e voltar. Porque senão,
muitos ficarão de fora. Jesus fala, clamarão diante dele, Senhor, Senhor. E Jesus os dirá, eu não vos conheço, vós que praticais a impiedade. O que é que temos praticado? A lição desta semana, se você nos conhece somente por este canal, também sou professor de escola dominical e posto no YouTube a cada semana uma pré-aula. E na aula desta semana que nós estaremos, esta que nós começamos agora, estaremos postando uma classe sobre isso, sobre esta realidade. Que Deus possa abençoar a sua vida esta semana. Que você possa e eu também fazer uma retrospecção, aleluia, diante de Deus. E se estamos bem, continuarmos vigilantes. Mas se perdemos a vigilância, saiba que a promessa está de pé e está às portas. Vigiemos e esperemos, porque a nossa esperança, como diz aquele hino, é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Amém.